Seja como for, Pedro Venceslau, o fato é que os apoiadores de Jair Bolsonaro, os militantes da direita, estão ali tentando não só conter os danos de algo que é negativo para o ex-presidente, mas que era esperado. E tinham um plano para fazer isso, que é o que você vai trazer na sua apuração de como, nas redes sociais e principalmente naqueles grupos de mensagens, que é um dos campos que o bolsonarismo consegue disseminar as suas ideias e testar os seus discursos, o que eles estão fazendo nesse momento em direção ao STF e ao relator desse caso, o ministro Alexandre de Moraes, Pedro. Boa tarde, Yuri, Débora, Theo, boa tarde a todos. Olha, a consultoria Palver fez um levantamento, que é um levantamento constante, mas que acontece com mais de 2.000, milhares, na verdade, de grupos públicos de WhatsApp da direita e também da esquerda. E aí eles primeiro constataram o seguinte: desde dezembro do ano passado, esses grupos bolsonaristas já estavam precificando que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria tornado réu. Então essa foi uma narrativa que veio sendo construída desde dezembro do ano passado e que se transformou numa verdadeira ofensiva depois do final do julgamento. A Palver registrou que após o final do julgamento foi o segundo maior pico de menções a Jair Bolsonaro em 2025. O pico foi no dia 16 de março, quando aconteceu aquela manifestação em defesa da anistia em Copacabana, no Rio de Janeiro. A Palver também constatou que há alguns pontos incomuns que norteiam essa narrativa. Eles falam muito sobre supostas irregularidades e arbitrariedades no julgamento que aconteceu ontem. De ontem para hoje, por exemplo, muitas postagens mostraram os vídeos que Alexandre de Moraes utilizou durante o julgamento, como se isso fosse algo irregular, que não fosse algo de praxe no julgamento do Supremo Tribunal Federal, fosse um instrumento que teria sido usado de maneira que não é o que costuma acontecer no tribunal. Eles também tentam, segundo me disse o Luiz Facuri, que é o cofundador da Palver e responsável por esse levantamento, criar uma sensibilização em torno dos condenados, ou seja, criar uma vitimização. E é algo que a gente já vê navegando pelas redes sociais e observando as redes sociais mais bolsonaristas. Primeiro, eles utilizavam muito aquele exemplo do Clezão, que foi um dos presos na Papuda e que acabou morrendo por morte natural, obviamente, mas que foi transformado numa espécie de mártir. Inclusive, teve um ato aqui na Avenida Paulista dos bolsonaristas que foi quase todo em homenagem ao Clezão. Depois tentam agora vitimizar o caso da cabeleireira Débora, que pichou a estátua na Praça dos Três Poderes com batom e foi condenada, ainda não em definitivo, a uma pena de 14 anos, que é comparada a uma pena de homicídio. Os bolsonaristas, por exemplo, fazem muito um paralelo entre o caso dela e o caso da Susana von Richthofen.